Os deputados aprovaram 9 matérias na ordem do dia desta quarta-feira. Entre elas está o repasse pelo governo do estado de R$ 150 mil ao Sebrae para execução de projeto de capacitação a micro e pequenos empresários. A matéria segue agora para a sanção do governador. Também integrou à ordem do dia a proposta de emenda constitucional que reserva parte dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. A proposta diz ainda que no caso de cargos comissionados, esse percentual deve ser de 5%. Como o deputado Francisco Oliveira apresentou uma emenda ao projeto durante a sessão ordinária, a matéria retorna agora para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde vai ser submetida a uma nova análise. Na tribuna, o deputado Luiz César Bueno repercutiu a reforma do regimento interno da Assembleia, que, segundo ele, não deve acontecer porque não há interesse do governo. O parlamentar fez ainda críticas à venda da Eletrobras, anunciada pelo governo federal. Primeiramente, eu não acredito, a essa altura do campeonato, faltando alguns meses para terminar o penúltimo ano da legislatura, em revisão regimental. Não acredito. Eu acho que é importante para o governo que o regimento fica do jeito que está. É importante que o governo, que as comissões temáticas não funcionem, que a comissão de saúde não aprecie os projetos do governo, que a comissão de educação, de obras, de finanças não aprecie, que fique tudo centrado na comissão mista na CCJ. Sobre a questão da Eletrobras, é importante dizer que o governo agora precisa pagar a conta com emendas parlamentares dos deputados e senadores que salvou o governo na votação do afastamento do presidente Temer. Havia naquela época uma investigação e uma denúncia forte da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e o Congresso precisava dizer não. E o governo negociou forte com o Congresso, só que não tem dinheiro. Então vamos vender as joias da coroa, e começa com a Eletrobras, vender Itaipu, vender Furnas, vender a Chesf. Sobre a alteração do regimento da Assembleia, o presidente da Casa, deputado José Witt, afirmou que esse não é um assunto de bancada ou partidos e comentou ainda sobre como vai funcionar esse trabalho. Nós não podemos transformar, eu tenho dito isso em repetidas vezes, que nós não podemos transformar a mudança do regimento interno numa questão de base e oposição. O regimento interno de um poder, ele deve ser estritamente legal e estritamente neutro. Ele deve ser estritamente técnico. Nós não podemos trazer isso para uma disputa de bancadas. O deputado Luiz César, ele tem uma posição hoje com relação aos projetos do governo, porque ele é oposição. Se ele fosse situação, com certeza ele ia falar, não, isso é importante, porque existem projetos. Quando a gente fala de governo, eu não estou falando que é o governo Marconi, ao qual eu pertenço, ou o governo do PSDB. E nem estou falando também contrário ao governo do PMDB. O que eu quero dizer é que existem projetos de governo que são projetos de Estado. São projetos que precisam tramitar, sim, com certa urgência. Existem coisas que não dependem da vontade do deputado Luiz ou da vontade do deputado Zé Witt. Eu estou querendo abrir um tempo para que todos os projetos, para que todos os parlamentares tenham para apresentar cada um as suas mudanças. Após apresentadas essas mudanças, nós vamos avaliar com a Procuradoria da Casa se é constitucional. Bom, é constitucional? Ok. Aí sim nós enviaremos, pode ser pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que eu acho que seria a comissão mais apropriada para avaliar isso, e depois, posteriormente, para o próprio plenário.